É importante por quê? Porque quando a gente fala isso, né, você entende que Deus ele realmente faz algo mediante a fé que nós temos. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, e é por isso que nós devemos entender. Repita comigo assim, ó: o meu Deus é poderoso. Diga assim: eu creio nele. Você acredita? E aquilo que Deus tem feito no nosso meio é poderoso por quê? Porque é muito mais do que um agir pontual de Deus. Nós devemos entender que apesar desse Deus não poder ser visto com os olhos humanos, ele pode ser muito bem sentido. Você sentiu a presença de Deus aí? Ele pode ser percebido nas manifestações dele na nossa vida. Se você tem ar entrando em teus pulmões e saindo pela tua boca nesta noite, isso significa, já é uma manifestação de Deus, porque você está vivo. E se você está vivo, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Amém? Você precisa conhecer o teu Deus. Nós, seres humanos, nós inventamos muitos deuses no decorrer da nossa história humana. Desde os primórdios da nossa história, nós produzimos muitas religiões. João Calvino, um grande teólogo da história da igreja, ele dizia que o coração humano, baseado no livro de Ezequiel, o coração humano é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de deuses, é uma fábrica de religiões. O ser humano ele já produziu milhares e milhares de religiões no decorrer da sua história. O cristianismo é uma delas, mas você tem inúmeras outras. Você tem o umbandismo, você tem as religiões afrodescendentes, você tem o catolicismo, você tem, que é uma ramificação do cristianismo, né? Você tem o judaísmo, o islamismo, você tem muitas religiões. Zoroastrismo, lá na Ásia, o taoísmo, Japão, China. Você tem muitas religiões produzidas pelo ser humano, e cada religião com seus determinados deuses, construídos ao bel prazer do coração humano. Alguns deuses têm as suas características peculiares. Agora, esse Deus que nós servimos, nós consideramos o único e verdadeiro Deus. Todos os outros deuses, que não são os deuses da Escritura, da Bíblia Sagrada, nós consideramos como falsos deuses. Aí você talvez me diga: mas por quê? E eu vou te dizer nessa noite. Abra em 2 Timóteo, capítulo de número 1, que eu quero ler a Bíblia, a Escritura com você, para nós entendermos, basearmos e entendermos aquilo que eu acabei de proferir, essas palavras que eu acabei de proferir, neste momento. 2 Timóteo, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 12 e somente o versículo de número 12. Olha só o que a palavra de Deus diz. Repita comigo: essa é minha Bíblia. Diga de novo, diga: essa é minha Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, dá uma glória a Deus aí. Diga assim, ó: essa daqui é a minha Bíblia. Olha para a tua Bíblia aí. Está um pouquinho calejada, né? Essa daqui é a palavra de Deus para o teu coração. Amém? Diga: essa é minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Então esta palavra, esta Escritura é a revelação de Deus para o ser humano. Revelação específica de Deus, especial de Deus. Aqui está contida a vontade de Deus para nós, revelada. Aqui nós aprendemos o que Deus, o nosso Deus, como Ele é, que é o que nós vamos ver aqui hoje, o que Ele quer para nós, o que Ele deseja para a tua família, o que Ele deseja para a tua casa. Nessa Bíblia, se você pegar, fizer um projeto para 2024, ler de Gênesis, começar em Gênesis, terminar em Apocalipse, você vai terminar entendendo o que Deus planejou para a tua vida. Você vai terminar essa leitura entendendo qual é a vontade do Deus. Primeiro, você vai terminar conhecendo a Deus, íntimo de Deus, porque essa Escritura,
é a revelação de uma partícula da mente de Deus para nós. Aqui nós temos orientações divinas para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso bem-estar. Aqui nós também temos nessa escritura, nessa Bíblia, as promessas de Deus para os dias de angústia, de calamidade e de aflição. Quem está entendendo, diga amém. Aquelas promessas de Deus que vão acalentar o teu coração nos momentos de tribulação, quando a má notícia vem, quando a briga vem, quando a desavença vem. É nessa escritura que você encontra consolo, porque aqui estão as promessas de Deus para o teu coração. Aqui existe aquilo que Deus prometeu para você. Você sabia disso? Aqui nessa Bíblia aqui. Uma das coisas que Ele prometeu para a igreja, você que é igreja, se você não faz parte da igreja, como é que eu sei que eu não faço parte da igreja, pastor? Se você não aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, não deixou que Ele entrasse no teu coração, não se batizou nas águas, não se arrependeu dos teus pecados, você não faz parte da igreja. Se você faz parte da igreja, tem uma promessa bíblica para a igreja. Em Romanos diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. A palavra diz que a igreja, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Existe uma vitória decretada para a igreja no final dos tempos. A palavra promete que Jesus Cristo um dia virá dos ares para arrebatar a sua igreja para uma morada eterna, para um lugar onde não haverá pranto, choro, doença, onde você não vai mais sofrer. Se chama paraíso, se chama céu. Quem está entendendo, diga amém. São as promessas bíblicas para a igreja. Então nessa Bíblia nós conhecemos um pouco mais do Deus cristão, que é o Deus que você serve. Se você serve esse Deus, se você se diz cristão, eu te aconselho a prestar atenção no que eu vou dizer, porque você serve a esse Deus que eu vou ler aqui. Se você não é cristão, eu te aconselho a redobrar a sua atenção, porque eu vou te apresentar aqui o único e verdadeiro Deus, o Criador do universo, que criou você no ventre da tua mãe, que criou toda a natureza que nós conhecemos, o Deus soberano e eterno. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, escreveu assim, versículo 12, capítulo 1, verso 12, de 2 Timóteo: e por isso, estou sofrendo estas coisas. O que Paulo estava, o que estava acontecendo com ele? Ele estava sofrendo. Repita comigo, sofrendo, para a gente gravar, não, para você gravar. Estava sofrendo, então ele estava num período de sofrimento, de angústia. Estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho. Ele está falando do Evangelho. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu vou ler de novo. E por isso, estou sofrendo estas coisas, mas, conjunção adversativa, todavia, porém, contudo, não obstante, não me envergonho. Por que, Paulo, que você não se envergonha? Porque eu sei, eu estou plenamente convicto, eu tenho conhecimento do Deus em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus em quem eu creio, eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu conheço esse Deus que todos os domingos, todas as sextas, todas as semanas eu vou adorar na igreja. Eu conheço o Deus da Bíblia, eu sei em quem tenho crido. Então, apesar do meu sofrimento, eu não me envergonho, eu não me atribulo, eu não fico ansioso, eu não fico nervoso, porque eu sei em quem tenho crido. É alguém que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. É isso que está escrito ali. Paulo era um homem de convicção. Ele tinha convicção da sua fé. Diga amém. Paulo, ele escreveu esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto ele foi escrito por volta do ano 66 depois de Cristo. E Paulo, quando ele escreveu isso, você percebe que ele fala que ele estava sofrendo. Eu peguei uma partícula do texto. O texto é maior. Eu aconselho você em casa a ler a partir do verso 1 até o verso 14. Paulo, ele não escreve
essas palavras animadoras e de fé, ele não escreve acomodado no sofá de casa. Paulo, o contexto no qual ele escreve estas palavras, não é um contexto muito bom aos nossos olhos. Paulo aqui, ele não escreve de sua colônia de férias, ele não escreve numa vida próspera e acomodada, não. O autor destas palavras que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, 2 Timóteo, ela é a última das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreve na antessala do seu martírio, ele escreve a caminho da morte, de ser martirizado, porque ele foi julgado pelo Império Romano no ano de 66, devido ao crime do incêndio de Roma que aconteceu em 64, muitos historiadores romanos atribuem ao imperador Nero, queimou Roma e culpou os cristãos, e Paulo, como um apóstolo, um bandeirante do cristianismo daquela época, Paulo então ele é julgado como um criminoso, como um terrorista, injustamente, porque é lógico que ele não fez isso. Então ele foi injustiçado, e ele estava preso. Ele escreve esse texto, preso, e não é nessa prisão que a gente tem hoje, que os presos lá até com WhatsApp tem lá dentro, né? até telefone tem, né? Não é essa prisão que nós temos hoje, meu querido. A prisão nessa época aqui ainda existe. Eu não trouxe nem foto para os irmãos verem, mas se você for a Israel um dia, provavelmente você pode visitar essa prisão aqui. Essa prisão onde Paulo esteve preso, da onde ele escreveu esse texto que chegou em nossas mãos, ela ainda existe hoje. É um ponto turístico. Se chama prisão Mamertina, na verdade. Prisão Mamertina. Ela é um buraco, uma caverna, onde os romanos largavam os presos lá, e se morressem, ficavam ali os corpos mortos, apodrecendo ali, e Paulo estava ali, preso, num lugar insalubre, desumano, numa caverna, num buraco. Ainda hoje é um ponto muito turístico, muitos católicos visitam esse lugar, lá na Palestina. Então ainda existe esse lugar onde Paulo esteve, e ele escreve desse lugar insalubre, escuro, nesse lugar em que ele está sofrendo, por causa do Evangelho. Ele declara palavras maravilhosas. Ele diz assim: apesar do meu sofrimento presente, eu não perco a minha fé, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo, ele tem total consciência do Deus ao qual ele serve. Ele tem total consciência. E nós, como crentes, nós precisamos também ter isso em nosso coração. Paulo aqui tem uma convicção, ele sabe quem é o Deus dele, e eu quero perguntar para você nessa noite: você sabe quem é o teu Deus? Você conhece o Deus dos cristãos? Porque em teologia nós estudamos as várias religiões e a agilidade do ser humano de construir deuses ao seu bel prazer. Então cada religião que eu falei para vocês, que eu citei no início aqui, ela possui os seus deuses, os seus Exus, ela possui os seus seres superiores, aos quais os seres humanos, esses seres humanos que têm essa religião, atribuem poderes sobrenaturais e atribuem a eles possibilidades de feitos que eles, como seres humanos, não conseguem fazer. Agora o nosso Deus, o cristãos, esse Deus que agora, todo domingo, em todos os pontos da cidade de Santa Maria, está sendo adorado em todas as igrejas. Esse Deus que está sendo adorado aqui nesse bairro Itararé, na igreja ali de cima, em outros bairros da cidade, que no Brasil, nesse domingo, está sendo adorado em todas as igrejas da nação. Esse Deus ao qual nós servimos, nós que somos cristãos, que você vem aqui, que você senta nessa igreja, que você abre essa palavra, esse Deus que nós oramos para Ele, que a irmã orou ali e Deus realizou, esse Deus que faz esses milagres, que restaura até mesmo no leito de morte pessoas inválidas, esse Deus que opera no sobrenatural, esse Deus que transforma vidas, esse Deus que salva pessoas, esse Deus que te encontrou alguma vez na tua história de vida e converteu o teu coração, você se transformou. Você odiava a igreja, odiava pastor, odiava tudo que é crente, né? Mas aí esse Deus te encontrou, de alguma forma, e hoje até a igreja você frequenta. Olha como é que esse Deus é poderoso. Esse Deus, ele muda qualquer coração. Esse Deus nós precisamos conhecer Ele. Por quê?
Porque, como eu falei para vocês, Paulo está sofrendo, está numa situação, ele está à beira da morte, ele está pronto para ser martirizado, mas você percebe que quando a gente lê esse texto, a gente não vê aqui um homem murmurando, a gente não vê um homem totalmente angustiado, depressivo, que largou a vida de mão, não, a gente vê um homem convicto, um homem de fé e um homem confiante, mesmo diante dessa circunstância. Eu sei em quem eu tenho crido. Muitos cristãos, eles vivem uma vida de ansiedade, porque eles não conhecem um Deus ao qual eles servem. A causa da tua ansiedade, a causa do teu nervosismo, a causa das tuas preocupações que não largam a tua mente, a causa da tua síndrome do pensamento acelerado, a causa das tuas angústias interiores, é uma só: você não tem o pleno conhecimento e a plena convicção de quem é o teu Deus. É por isso que nós precisamos conhecer esse Deus, porque quando o dia mau chegar, e o dia mau vai vir, meu querido, ser cristão não é viver numa colônia de férias, não. O dia mau vai vir, a desavença no casamento vai vir, eu estou dizendo para você que vai acontecer. Problemas vão aparecer na tua vida, talvez algum dia o desemprego bata na tua porta. Isso acontece porque nós somos seres humanos, ainda não estamos no céu, Deus ainda não arrebatou a sua igreja, ainda estamos no mundo caído, que está cada vez mais se deteriorando. Agora, sábado agora, já se instalou uma nova guerra entre Israel e o grupo dos Hamas, grupo criminoso, terrorista. Então, esse mundo ele está cada vez caminhando para o colapso, você entende? Então, os problemas eles surgirão, o dia mau ele vai chegar. A gente não vive no verão, não, o ano ele tem o verão, que é uma estação, a primavera, né, uma estação bonita, só flores, as flores desabrocham, tudo lindo, mas o inverno uma hora ele chega, porque as estações mudam. Quem está entendendo, diga amém. Então às vezes o inverno chega no nosso coração. Quando o inverno chegar no teu coração, aquilo que vai acalentar, sustentar o teu coração no momento de tristeza, é a plena confiança de quem é o teu Deus. Agora você me pergunta: pastor, me fala um pouquinho mais desse Deus aí. De repente você já é crente há muito tempo, você não conhece, você me diz: pastor, então eu quero conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? Me apresenta esse Deus, me dê algumas características desse Deus. Se você não é cristão, talvez você esteja me dizendo: pastor, eu quero que esse Deus aí, já que ele é tão poderoso, me prova que ele é poderoso, me mostra algumas características desse Deus cristão para você levar para a tua casa nessa noite e decidir se você quer servir esse Deus tão mais intensamente no próximo ano que está chegando agora, ou se você nunca serviu ele, se você quer servir ele de uma vez por todas. Primeira coisa, o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Repita comigo: um Deus pessoal. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, se a irmã puder abrir para nós ali. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 4, do 15 ao 16. O que significa isso, pastor? Número 1, um Deus pessoal. Por quê? Porque muitos deuses, tem pessoa que adora pedra, sim ou não? Tem pessoa que adora estátua. Tem pessoa que o Deus dela, ela tem que ir lá acender, né, uma charamarrê lá. Tem pessoa que adora areia, tem pessoa que adora o mar. Tem uma religião que é o panteísmo, que eles adoram a natureza, eles adoram as árvores, né? Eles adoram as flores, cada um com a sua religião. Agora o nosso Deus, ele não é um Deus que está distante. Eu quero que você entenda isso. O nosso Deus, ele não é um Deus, às vezes quando a gente nasce, a gente tem a crença, pelo que a gente aprende, né, enquanto criança, que o nosso Deus, ele é um Deus que está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Ele é um Deus que está lá longe e a gente está aqui embaixo. O nosso Deus não é assim, não. Negativo. O nosso Deus, ele está mais perto de nós do que você pode imaginar. Ele está mais perto de você do que o ar que entra nos teus pulmões. Deus, o nosso Deus é um Deus de perto, que nem diz aquela canção, não é um Deus de longe. Ele está perto de você, porque ele é um Deus pessoal, ele quer um relacionamento com você. Quem está entendendo, diga amém. Ser um Deus pessoal significa que ele é um Deus dotado de emoções, intelecto e vontade. 3 características de uma pessoa: um ser que não tem emoção, não tem intelecto, consciência, e não tem vontade, não é um ser vivo, não é uma pessoa.
O que torna uma pessoa, você me pergunta, eu te digo, 3 coisas: consciência, intelecto, vontade e emoções. Uma pedra não tem emoções, não tem vontade, não tem intelecto, por isso que ela não é uma pessoa, é uma pedra. Você é uma pessoa porque você tem consciência, você tem intelecto, você está concatenando o que eu estou dizendo, a minha voz está entrando nos teus ouvidos, o teu cérebro está fazendo as sinapses neurais e você está assimilando o que eu estou dizendo. E isso está gerando emoções no teu interior, no teu coração. Aquilo que eu digo aqui é assimilado pelo teu cérebro e gera emoções na tua carga sensitiva. Ou você está me odiando, ou você está me amando, ou você está ficando nervoso, ou você está ficando em paz. Emoções estão sendo geradas no teu coração, conforme a pregação da palavra está sendo enunciada aqui. Então você tem intelecto, você tem consciência. E essas emoções, elas geram vontade. Então, de repente, você está ouvindo a palavra, está ficando com ódio, está com vontade de ir embora, vontade de voltar para casa. É essa cadeia, você é uma pessoa, você ouve com o teu intelecto, sente emoções e tem vontade. Às vezes a palavra é um pouquinho mais dura, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de, Tô brincando. Mas a palavra, você tem vontades, baseadas nas tuas emoções. Quando você sente amor, você tem vontade de ver a pessoa amada. Quando você sente fome, você tem vontade de comer. Então você é esse ser que funciona nessas 3 instâncias: intelecto, consciência, vontade e emoções. E o nosso Deus, ele tem essas três características. Em muitas passagens eu posso provar isso para você, mas eu elenquei apenas uma. Por quê? Porque se o nosso Deus, primeiro, ele tem uma vontade para a tua vida, ele quer algo para você, eu quero que você entenda isso. Deus tem um propósito, um plano e uma vontade para você, para a tua casa e para a tua família. E de repente não é isso que você está vivendo. Mas Deus tem uma vontade e um plano de paz, bem-estar e prosperidade para a tua casa. Deus quer salvar a tua alma do inferno. Deus tem uma vontade. Quem está entendendo, diga amém. Deus tem emoções. O que isso significa? Significa que Deus, ele não é indiferente àquilo que você está passando. Se você entrou aqui trazendo alguma queixa, trazendo alguma dor, trazendo algum problema, trazendo alguma mazela, Deus, ele não está indiferente a isso, porque ele é um Deus pessoal, um Deus relacional, ele possui emoções. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, o nosso Deus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele se compadece da gente nas nossas fraquezas. Você entrou aqui trazendo debilidades, fraquezas. Eu quero te dizer, Deus, ele sente compadecimento, compaixão nas tuas fraquezas. O que você está trazendo aqui de fraqueza? Deus, ele é um Deus empático. Ele sente compaixão pela situação que está o teu casamento, a tua vida sentimental. Ele sente compadecimento pela situação que estão os teus filhos, que está a tua família. Tanto é que ele te trouxe nesse lugar, ele te trouxe para esse lugar, ele te atraiu para esse lugar. Por quê? Porque ele está tão compadecido que ele quer entrar na tua casa e transformar a tua vida. Nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus, em Jó capítulo 42, verso 2, é um Deus todo-poderoso. Número 2, o Deus cristão é um Deus todo-poderoso. Repita comigo, todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. Deus, o Deus cristão, ele tem um poder ilimitado. Ele pode fazer tudo o que ele deseja e que planejou executar, sem que nada nem ninguém o impeça ou cause dificuldade para as suas ações. O nosso Deus é todo poderoso. Jó 42, 2. Olha o que Jó diz a respeito de Deus. Bem sei que tudo, diga comigo, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano que Deus estabeleceu para a tua vida, para a tua casa, meu querido que está me ouvindo, nada, nem ninguém, nem Satanás, nem demônios, nem inferno, nem espíritos, nem doenças, nem potestades, nem principados, nem limitações, nem diagnósticos, nem homem nenhum, ninguém pode frustrar os planos que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque Ele pode fazer todas as coisas, e quando Ele decide encontrar uma alma, encontrar um coração, Ele realiza aquilo que Ele quer. Por quê? Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Não há coração que Ele não possa encontrar, não há vida que Ele não possa transformar, não há doença que Ele não possa curar. Quem está entendendo, diga amém. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem planos para a tua casa. Quer que eu te dê uma promessa nessa noite? Esses planos não vão ser frustrados por nada. Mas todo plano que Deus estabeleceu para você, você que recebe, pelo amor de Deus, glorifica. Deus vai realizar a partir do momento em que você se colocar debaixo da vontade dEle. A derrota de Satanás já está decretada na tua vida. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Por quê, pastor? Porque o meu Deus, meu querido, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso, nenhum Deus pode contra o meu Deus. O Deus que eu sirvo, nada pode frustrar os planos dEle. Tanto é que Ele tinha um plano de te encontrar, e te encontrou. Você que todo mundo dizia, aquele fulano ali é o mais ignorante, é o que aqui dali odeia a igreja, capaz que aquele dali vai entrar alguma vez na igreja. Olha aí como é que Deus é poderoso. Por quê? Porque o meu Deus é todo poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que isso traz para nós? Um lembrete. Não importa o que você está trazendo para a presença de Deus hoje, o meu Deus tem poder para realizar. Apenas ore e clame com fé, que o meu Deus tem poder para realizar. O nosso Deus, meus queridos, número 3, é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Salmo capítulo 139, verso 7. Nada pode fugir da sua presença. Amém? Quem está aprendendo sobre Deus nessa noite, diga glória a Deus aí. Salmo 139, 7, olha o que diz. Para onde me ausentarei do teu espírito? Olha o que o salmista diz. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Está usando uma linguagem aqui poética. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá, ou me sustentará também, em outras versões. A mão de Deus está com você onde quer que você esteja, porque Deus é onipresente. Sabe o que significa isso? Significa que quando ninguém via você chorando, Deus estava lá. Significa que quando ninguém via você sendo injustiçado, Deus estava lá. Significa que quando ninguém via você sendo agredido, Deus estava vendo. Quem está entendendo, diga amém. Significa também que Deus está vendo quando você mente, Deus está vendo quando você peca, Deus está vendo quando você trai, Deus está vendo. Por quê? Porque Deus é onipresente. Você pode fugir dos olhos do pastor Billy, mas você não pode fugir dos olhos de Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Amém? Falando bem tranquilo para você não ficar atribulado. Deus é onipresente. Isso já tem que causar temor no teu coração. Quando você está declarando teu imposto lá, ó, lembra lá que o pastor falou, Deus está olhando. Diga amém. Deus está vendo. Nós deveremos prestar contas diante dele um dia, por todas as nossas ações. Então que isso gere temor no teu coração. Uma quarta característica desse Deus é que ele é soberano. Repita comigo, soberano. Salmo 103, verso 19. O Deus que você serve, minha querida, eu já estou encerrando. O Deus que você serve é um Deus soberano. É um Deus que está no governo e no comando de todas as coisas. Você que entrou nessa noite nesse lugar, olha o que diz esse lindo salmo. Salmo 103, verso 19.
O Senhor, está falando do nosso Deus, estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, Ele domina sobre tudo que existe. O nosso Deus é soberano. Você que entrou aqui para adorar esse Deus, para aclamar esse Deus, eu quero te dizer, Ele está no comando, no controle, na soberania de todas as coisas. O mundo não está fora do controle de Deus, os acontecimentos não estão fora do controle de Deus, a tua família não está fora do controle de Deus. Deus permite algumas coisas, mas no final da linha, no fim de tudo, no ponto final, é Deus que está no controle de tudo, e isso tem que causar paz no teu coração, porque a tua vida, se você nessa noite decidir, ela pode estar no controle de Deus. Decida entregar isso para Deus, porque Deus é soberano. Ele pode colocar a mão nos papéis que estão parados há muito tempo, porque Deus é soberano. Diga amém? Ele pode colocar a mão na doença, por quê? Porque Deus é soberano, Deus é todo poderoso. Diga amém? Deus pode fazer todas as coisas. E para mim encerrar aqui, Deus é amor. Isaías, capítulo de número 63, verso de número 9. Abra na tua Bíblia aí. Já vou encerrar, nós vamos ministrar a Santa Ceia. O nosso Deus é um Deus de amor. Olha o que diz a palavra de Deus nessa noite. Nosso Deus é um Deus de amor. Isaías 63, verso de número 9. Deus, aliás, por seu amor e por sua compaixão, Ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Repita comigo: por seu amor e por sua compaixão. João capítulo 3, verso 16, abra para mim aí, não sei nem se precisa abrir, mas abre só para quem não conhece esse versículo. Meus queridos, Deus ama as suas criaturas. Eu disse que Deus ama as suas criaturas. Se ninguém mais te ama, eu quero te dizer, Deus te ama com um amor infinito. Deus te ama de uma forma que talvez nem a tua família te ame mais. Deus se preocupa com o bem-estar das suas criaturas, dos seus filhos. Foi movido pelo seu amor que Deus entregou o seu Filho, como diz a palavra de Deus aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tanta forma, de tal maneira, Ele amou tanto você, com todos os seus pecados, com todas as tuas falhas, com toda a tua podridão. Deus te amou de tanta forma, de tal maneira, meu querido que está me ouvindo, comedor de arroz e feijão, Deus te ama e te amou de tanta forma, que Ele entregou o único Filho dele, o seu Filho unigênito, para morrer em teu lugar. Para que nessa noite, se você depositar a tua fé nele, se você crer nele de todo o teu coração, você não venha morrer, mas você viva eternamente. Deus te ama, e Ele te amou tanto, que Ele entregou o único Filho dele para morrer, porque era para você morrer naquela cruz. Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia daqui a pouco, e a Santa Ceia, ela lembra isso, ela lembra que Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque os nossos pecados, as nossas falhas, elas nos julgavam diante de Deus. Deus era o juiz que, como um Deus santo, precisava nos julgar, mas esse mesmo juiz, ele deixou a sua toga de lado, saiu do seu tribunal e se entregou para ser preso e morto no nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos ter uma vida eterna e uma plenitude interior, sabendo que o nosso Deus se entregou em nosso lugar, se entregou pela nossa família, para nos salvar da escravidão de Satanás, para te salvar, meu querido, de todos os vícios, de toda a lambança que Satanás tem feito na tua família. Deus se entregou, o sangue de Jesus escorreu naquela cruz, para te purificar de todo o pecado, abrir as portas dos céus para você, para que você vivesse eternamente na presença dele. Não existe amor maior que esse. Talvez um amor que chegue perto disso, talvez
e mesmo assim não chega. É o amor de um pai por uma filha, de um pai por um filho. Eu acho que é um amor que se aproxima, bem longe, mas se aproxima um pouquinho do amor de Deus por você. Porque se eu perguntar para qualquer pai que você morreria no lugar dos teus filhos, eu tenho certeza que todo pai aqui que se preze diria que sim, né? Um pai, ele ama o seu filho a ponto de morrer pelos seus filhos, deixar de comer pelos seus filhos, né? Claro que não é todo pai que ama assim, né? Diga misericórdia. Não é todo pai. A gente tem notícias aí na televisão de crianças deixadas no lixo. Então não é todo pai que ama os seus filhos dessa maneira. Mas os pais que amam realmente seus filhos, eles são capazes de dar vida pelos seus filhos. Todo pai que ama os seus filhos. Então, o que se aproxima do amor de Deus por você, mas bem distante ainda, é o amor que você tem pelos teus filhos. Deus, da mesma forma, Ele olhou para você no ventre da tua mãe, antes dos tempos eternos, da criação do mundo. E Ele te amou. Tanto é que Ele te ama que você ainda está viva, que você ainda está vivo. O ar que entra nas tuas narinas todos os dias quando você acorda é uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus por você. Seja grato. Se você acordar amanhã, é uma demonstração do amor de Deus por você. Diga amém. Você está vivo aí, sim ou não? Misericórdia e amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nosso Deus é poderoso, e Ele nos amou tanto, que Ele entregou o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Pastor, e o que Ele pede em troca? O teu coração. Nessa noite, Deus me usa para dizer para você, você pode ser crente novo, nunca ter estado na igreja, ou você pode ser aí um cristão de 30 anos de igreja, não faz importância, não muda. Deus me manda nessa noite dizer para você, entrega o teu coraçãozinho para Deus, porque Ele morreu em teu lugar, Ele morreu pela tua família. Quem está entendendo, diga amém. Morreu pelos teus filhos, Ele quer salvá-los, mas começa a salvação da tua casa começa em você. Você é a porta de entrada para que Deus alcance os teus filhos, a tua geração. Tudo que você viveu até aqui tem que parar em você, e a partir de você, você tem que mudar a história da tua família. Se a tua família tem um histórico ruim, esse histórico tem que parar em você, e a partir de você, os teus futuros netos, bisnetos, tataranetos têm que declarar, foi lá no nosso bisavô, no nosso tataravô, no nosso tio, foi na vida daquele homem, a partir daquele homem que Deus entrou na nossa casa, na nossa família, e hoje nós estamos aqui na presença de Deus, porque a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo, e hoje a nossa família está transformada. Quem está entendendo, diga amém. Deus nunca vai te abandonar. O apóstolo Paulo, que eu falei para vocês, ele foi abandonado por muitos, mas Deus esteve do lado dele. Diga amém? Então aqui nós vamos celebrar agora esse Deus poderoso que morreu por nós. Por quê? Porque Ele sempre estará do nosso lado. O apóstolo Paulo, que eu falei para vocês aqui, ele foi abandonado pela igreja dele, pelos discípulos dele, 2 Timóteo 1,15. Ele foi abandonado, ele foi vítima de ingratidão. Você já foi vítima de ingratidão por parte de alguém? O apóstolo Paulo foi. Os discípulos dele, a família dele foi ingrata com ele, por tudo que ele tinha feito. 2 Timóteo 4,16. Ele foi vítima de injustiça. A igreja abandonou ele. Ele diz lá em 2 Timóteo 4,16, ele diz que todos abandonaram ele, ninguém esteve com ele no momento que ele mais precisou. Ele diz 4,16 ali, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Olha ali, todos me abandonaram. De repente você entrou aqui se sentindo abandonado. De repente você entrou aqui se sentindo abandonada pela tua família, pelos teus melhores amigos. O apóstolo Paulo passou por isso, por situação de abandono dos seus próprios parentes, dos seus próprios discípulos, dos seus amigos, dos seus melhores amigos. Todos me abandonaram. Olha o versículo 17, que coisa linda. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Quando todos te abandonarem, Deus estará do teu lado e te fortalecerá. Pode teus cônjuges, pode teus pais, pode teus amigos te abandonarem, Deus jamais abandonará você na tua luta, mas estará com você até o fim, se você aceitar estar do lado desse Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero celebrar a Santa Ceia nesse momento, orar com você e celebrar.
Coloque-se de pé, por gentileza. Esta foi a palavra dessa noite. Um Deus em que nós sabemos em quem nós temos crido. Saiba quem é esse Deus que você tem acreditado. Pastor, passa aqui, vamos celebrar a Santa Ceia.